Olá, hoje é. Olá, boa tarde. Hoje é 14/3/2025, 14 de março de 2025. Então, Antigo Testamento, parte 2281. Então, 2 Reis 23, versículo 19. Você acredita que o que Josias fez, ele estava adorando, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, estava praticando a lei, os mandamentos, os estatutos, e o povo estava neste conserto. O povo estava querendo, e ele foi ensinando: não pega os filhos de vocês e não passa a Moloque, pelo fogo a Moloque. Não faça isso, não faça aquilo. Quebrando os altares, e o povo quebrando os altares de Baal, de Asteroide. Você acredita que eles foram para um lugar bom, porque eles estavam obedecendo? E quem estava servindo a Baal, a Asteroide, a outros deuses, e fazendo abominação e a idolatria a outros deuses, não foram. Mas por que eles não foram? Porque eles estavam desobedecendo e não crendo naquele que coloca a pessoa num bom lugar depois desta vida. No seu de Abraão, por exemplo. Então, olha, só para você prestar atenção, como é que eu e você vamos deixar de crer e de obedecer aquele que vai nos colocar no bom lugar? Já imaginou? Como é que você vai desobedecer aquele? Ou como é que eu? Ou como é que nós vamos fazer isso, viver fazendo isso? Como é que nós vamos viver sendo contra aquele que vai nos salvar? Aquele que vai nos garantir a vida eterna, a salvação. Já imaginou como isso é algo, uma coisa sem noção, uma coisa sem pensar, sem refletir, sem meditar? Já imaginou como isso não é algo bom? Ser contra os ensinamentos, os mandamentos, ser contra a vontade dele? Como é que você é contra aquela pessoa, aquele ser que vai me colocar no lugar, no paraíso, no seio de Abraão, e depois me levará a morar por toda a eternidade com ele, no céu dos céus? Imaginou? Não é bom. É bom nós crer. É bom nós. Eu vou crer, eu vou obedecer. Deus me perdoe para meus erros, para minhas falhas. Lembrando que não é nada forçado, é através de crer e querer. Então, 2 Reis 23, versículo 19. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, lá em Israel. Naquele tempo, não estou falando mal do povo que vive lá hoje, de ninguém. Estou simplesmente mostrando as histórias das pessoas que desobedeceram ao Senhor naquele tempo, infelizmente, e aqueles que obedeceram. E se nós obedecermos, nós vamos ser salvos. Vamos para o bom lugar, não vamos ser castigados nem punidos. Um anjo não vai lhe partir com uma espada no meio, um anjo não vai destruir a tua cidade, a tua nação. E aí, então, 2 Reis 23, versículo 19. E que os reis de Judá, que os reis de Israel tinham feito para provocar o Senhor a ira. Imaginou? Então eles tinham feito essas casas, esses altares, para provocar a ira de Deus. Eles estavam totalmente sem noção. Como é que eles fizeram altar, casas, nos altos para provocarem a ira do Senhor? Eles fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos. Sacrificou. Matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos dos homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Ele estava praticando ali os mandamentos, os estatutos. Mas Deus quer que o sacrifício, sacerdotes que estão servindo a outros deuses, que não estão fazendo a vontade de Deus, de Jesus, Deus quer que eu sacrifique alguém que está no pecado, no erro? Lógico que não. Deus não quer isso hoje. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você se ame e ame o seu próximo. A diferença é essa. Por isso que os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles
dizia, não, isso é blasfêmia, que ele está falando. A gente entende que o escriba fariseu, ele era tão leitor da lei, dos mandamentos e estatutos, e queria obedecer, mas não obedeciam, e queria que o povo obedecesse, que quando alguém pregava outra coisa, outro ensinamento, ele dizia, não, é blasfêmia. É blasfêmia o que ele fala, o que ele ensina, o que ele quer. Ele está blasfemando. Por quê? Porque Jesus falou sobre amar, sobre perdoar, sobre fazer o bem. E na lei, deveria morrer aquele que matava, deveria morrer aquele que servia a outro Deus, aquele que praticava a abominação, a idolatria. Aí Jesus chegou dizendo, você tem que amar a você e ao seu próximo. Ame uns aos outros. Aí eles não. Aí eles pensavam e eram contra esse ensinamento. E ficavam multidões seguindo Jesus. Então eles ficaram com inveja. E queriam praticar o seu ódio, a sua maldade, a sua intenção má, a sua vingança. Queria ter o prazer de crucificar alguém, de apedrejar alguém. Para alguns era prazeroso ver a pessoa sendo apedrejada, crucificada. Então Jesus aí, não. Mateus 22, versículo 37. Respondeu por Jesus e disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando eles ouviram isto, esse mandamento depende de toda a lei e os profetas. Aí eles achavam que Jesus estava blasfemando. Mas o que Jesus estava ensinando era a vontade do Pai dele, era o que deveria ser praticado e vivido em cima da terra, não mais aquilo. Aí eles não queriam obedecer os ensinamentos de Jesus, os mandamentos. Alguns escribas e alguns fariseus. Outros admiravam, outros criam, outros queriam seguir, outros queriam seguir ele, queriam ser um seguidor dele. E por causa do povo, por causa dos status, dos seus cargos, sacerdotes, escribas, fariseus, queriam seguir. Mas por causa dos outros não seguiam, mas estava crendo. Então, Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a importância, olha só a importância, isso deve ser anunciado.